tenhamos todos um ótimo dia. Procurarmos ter a nossa mente aberta. Vamos aprender com a vida. Vamos aprender com quem nos deu a vida, com quem nos ajuda, com quem pode nos ajudar. A Mãe Terra, a Mãe Água, a Mãe Natureza, que tudo tem para nos oferecer. Basta termos um pouco de sensibilidade, agirmos com verdade, que nós passamos a curar todos os males da nossa vida. Seria tão mais simples nós prevenirmos a nossa vida. Assim como ficamos tão preocupados com a segurança, em função da violência, seria tão mais simples cuidar dos lares, das crianças, dos jovens, dando-lhes uma base de vida, uma base religiosa, espiritual. Assim eles cresceriam e não se tornariam violentos. Não agrediriam jamais a vida dos seus irmãos. Quando nosso Senhor nos ensina sobre conhecer a verdade, que essa verdade curaria a nossa ignorância, nós fomos aprendendo, observando o que a Mãe Natureza tem para nos dar. E se nós prestarmos a devida atenção, todas as coisas na natureza obedecem a um ciclo. A primavera, o verão, entramos no outono, depois vem o inverno, e assim sucessivamente. Como estamos no outono, quem já se preocupou em saber quais são os alimentos ideais para esse período? Quem para pensar nisso? Quantas pessoas se preocupam com isso, com as estações do ano, cujo período é o mais fértil para a nossa saúde, pelos alimentos que a Mãe Natureza nos dá nesse período? Observem que a água, ela mantém um ciclo durante as 4 estações. Só que a Mãe Terra, de acordo com a vibração do clima, dos planetas, da Lua, da própria vibração do Sol, dentro desses diferentes hemisférios, o Norte e o Sul, nós estamos no Sul. Vamos aprender. Todos os frutos e legumes, todas as raízes, têm uma similaridade com o nosso corpo. Todos, sem exceção. Todas se parecem com os nossos órgãos. Mas prestem atenção à estação do ano em que esses frutos, esses legumes, essas raízes são em maior abundância. Sem haver essas mudanças genéticas, sem haver esses plantios contra o próprio clima, nessas estufas que os seres humanos criam para tentar manipular o clima e tentar se assemelhar-se às estações naturais de cada um. Aos homens e mulheres, preste atenção. Todos os frutos que têm caroço, esses caroços grandes, não sementes, caroços. Preste atenção o bem que eles fazem a todo o aparelho genital. As mulheres,
principalmente útero, ovários, trompas. Prestem atenção à semelhança de cada um desses frutos essencialmente, e os homens também. Preste atenção aos formatos do abacate, o pêssego, como se parecem com os órgãos internos, os genitais. Como os homens podem evitar problemas na próstata? Se eles soubessem que o pêssego evita problemas na próstata, será que durante as estações do ano eles se preocupariam em comer isso? As mulheres, se comessem um abacate nesse período do ano, será que elas saberiam que jamais teriam problemas no seu útero? Jamais teriam problemas no seu ovário? Prestem atenção que cada estação do ano, a Mãe Natureza nos dá os alimentos adequados para cuidar de cada parte do nosso corpo. Quando chega no inverno, observe o que a Mãe Natureza te dá. Ela oferece as folhas, os legumes, as verduras, os frutos que vão fortalecer as vias respiratórias. Em vez das pessoas ficarem procurando esses remédios artificializados, seria tão mais simples obedecer a esses ciclos que são essencialmente preparados para cuidar da tua saúde. Vocês já verificaram o período em que o mel ele tem maior abundância? No outono, primavera. Quando eles estão mais ricos em nutrientes, obtidos da onde? Das plantas, das flores. Observem as castanhas, as nozes, como são parecidas com o nosso cérebro e os nossos olhos, a nossa visão. Como evitar problemas com cataratas, glaucomas, tumores na cabeça, problemas com Alzheimer, outros tantos problemas que ocorrem na cabeça ao longo do tempo? Será que não seria tão mais simples se nós apenas observássemos a semelhança? Nós vermos a semelhança das nozes com o cérebro. Por que a Mãe Natureza te faz isso? Para que você tenha saúde. Para que você não seja dependente da indústria química que quer te vender remédios de uso contínuo. Observem alguns frutos, como se parecem com as mamas. Observem o que a Mãe Natureza dá, justamente num período, principalmente no outono. Prestar atenção que as mulheres, principalmente mulheres, que mais sofrem com problemas de câncer nos seios, mas quantos frutos elas consomem agora no outono, dentro do que a estação do outono te oferece? As mulheres sofrem com esses problemas porque elas pararam de ingerir os frutos. Elas preferem tomar sucos em pozinho, artificiais. É mais prático, mais fácil. Preferem tomar refrigerantes. Preferem usar adoçantes. Preferem coisas artificializadas. E não percebem que o seu corpo não está aceitando isso.
Por isso que surgem esses tumores. E, aliás, os tumores são até uma proteção para que essa inflamação não se espalhe. Observaram a mandioca, a batata, a banana. Prestaram atenção como são ricas em potássio e magnésio, que fortalecem justamente os ossos, articulações. Quantos problemas as pessoas nos procuram para ajudarmos a resolver, com dores nos joelhos, nervo ciático, bacia, hérnia de disco, problemas nos ombros, inflamações constantes. Mas pergunto, quantos observam que a Mãe Natureza te dá em cada estação do ano para que você não adoeça? Adoecer, podem acreditar, é uma opção. Quando você negligencia a sua saúde e vai atrás da indústria bélica, que é uma indústria bélica da alimentação, que produzem alimentos e colocam conservantes cancerígenos nesses alimentos, falando que isso vai fazer com que você tenha tempo para trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e comprar mais coisas para eles. Quando vocês não têm mais tempo para cozinhar o próprio alimento, é melhor descongelar no micro-ondas que, se alguém estudar a origem do micro-ondas, vai ver que ele vem de radiação, radioatividade. E todo produto que contém, todos os aparelhos que contêm essa radioatividade, provocam câncer. Por que que o câncer avança tanto? Porque os seres humanos, os homens e mulheres, não tendo mais tempo para se alimentar corretamente, recorrem à indústria farmacêutica e vivem tomando 2, 3, 5, 10, 12 tipos de remédios diariamente. Quase todos são clientes nas indústrias da hipertensão. Hipertensos. Quase todos com problemas e desenvolvendo cada vez mais problemas no cérebro. Parkinson, Alzheimer, sem contar os tumores, cada vez mais presentes na cabeça, na boca, na língua, devido à falta justamente desses nutrientes que a Mãe Natureza te oferece durante as estações do ano, os remédios perfeitos para que você tenha saúde. Ficar doente é opção. Ficar doente é opção. E isso tudo depois vai causando as perturbações emocionais, depressão, as síndromes de pânico, o vazio da alma, a alma sem nutrientes, a alma sem felicidade, a alma sem ter pelo que lutar. Porque são tantas coisinhas que vão aparecendo, são tantos probleminhas que vão aparecendo, que a depressão é a falta de vontade de viver. Só que as pessoas recorrem ainda às indústrias farmacêuticas e compram os remédios e preferem tomar os remédios a prestarem atenção ao que a Mãe Natureza dá, dentro de uma coisa tão simples de se fazer: comer. A cura está no prato. Diante das coisas que a Mãe Natureza te dá, para que você coloque no prato. Quantas vezes fomos falando
Aqueles que comem melancia, melão e todos esses derivados não têm problemas renais, não têm problemas na sua vesícula. Hoje a indústria da retirada de vesícula é gigantesca. Tantas cirurgias de retiradas de vesícula, justamente porque as pessoas, durante o período das estações do ano em que melão, melancia são abundantes, não comem. Preferem passar o tempo, vão acumulando pedras nos rins e na vesícula, depois simplesmente retiram a vesícula. Só que não sabem que vão desequilibrar o intestino pelo resto da vida. Porque a vesícula que cria consistência nos alimentos que serão ali depois depositados no intestino para ser eliminado como fezes. Os que comem melão e melancia, nesse período das estações do ano, em que são abundantes, não desenvolvem problemas com cólicas renais, cálculos na vesícula. Tão simples. Mas muita gente, como não tem espaços na geladeira para guardar uma melancia, um melão, preferem comprar os pozinhos com gostinho de melancia, gostinho de melão, e acham que aquilo, como está escrito que tem muita vitamina C, achando que tem, porque não conhecem, preferem ir pelo caminho mais fácil, que depois vai gerando problemas com a pressão arterial. Aliás, hipertensão é um problema gerado pelos rins, devido à alimentação inadequada e à falta de água. Como muita gente diz que não gosta de beber água, prepare-se. Artrose, artrite, osteoporose, sem contar com os problemas renais, vesícula e tumores no cérebro por falta d'água. Falta de água. Observem os limões, as laranjas e todos os derivados cítricos. Qual é o período de maior abundância? A maior riqueza que eles têm não é só a vitamina C. Protegem o seu pulmão, protegem suas vias respiratórias, protegem todo o seu sistema linfático, limpam o sangue, limpam as artérias, limpam as veias que envolvem o seu coração. Mas muitos só vão dar conta disso quando infartam, quando precisam passar por um cateterismo, ou quando precisam fazer uma cirurgia. Por quê? Porque preferem o que é mais prático, rasga-se o saquinho, coloca-se na água, coloca-se adoçantes, enche-se de açúcar e bebe, porque parece ser bem gostosinho. É tão simples ficar curado. É tão simples viver com saúde. É tudo muito simples. Aqueles que seguem esses mandamentos da natureza não se preocupam com essas doenças que estão assustando as pessoas. As pessoas apavoradas com febre amarela, apavorados com chikungunya, zika vírus, sem contar as outras doenças que virão, sarampo, varíola, sem contar as variações dos vírus da gripe, que a indústria farmacêutica ama. Quanto mais gente doente, mais ricos eles se tornam. Mas ninguém fala abertamente que se você fizer uma alimentação, você pode ser picado por qualquer inseto. O seu próprio corpo
cria imunidade. Cria-se a imunidade e você não adoece. É uma pena que as pessoas não seguem o que nós ensinamos. Passam conosco, fazemos toda uma análise clínica, ensinamos tudo o que as pessoas precisam fazer, os chás que precisam ser ingeridos para correção do mal feito, as orientações quanto à alimentação, a água, a quantidade de água que precisa beber. Muitos trocam tudo por aquilo que eles acham que podem fazer. São escolhas. Nós ensinamos o que é certo, mas cada um escolhe fazer do seu jeito. Depois não sabe por que não dá certo. Nós podemos ajudar a regenerar esses órgãos. Assim como os ossos se regeneram. Mesmo estando com artrose, artrite, osteoporose, os ossos se regeneram. Assim como você consegue reequilibrar a sua pressão arterial, assim como você consegue curar o seu diabetes. O diabetes tem cura. Quando surgiu o diabetes? Quando surgiu a indústria alimentícia. Vocês não têm ideia da quantidade de açúcar que vocês consomem, sem saber. Vocês não têm ideia da quantidade de sal que vocês consomem, sem saber. Vocês têm que aprender a temperar a comida e não encher de sal. Olha quantos temperos que a Mãe Natureza te dá. E isso ela te dá o ano todo. Mas quem tem paciência de pegar esses temperos e temperar a comida? Muitos apenas colocam sal. Colocam um pouco de alho, um pouco de cebola. Mais nada. Vocês sabem que os temperos são antibióticos? Eles funcionam como o centro de defesa do organismo. Eles estimulam o seu organismo a criar defesa. Mas muitos preferem temperos prontos. Aqueles quadradinhos já vêm prontos. Aqueles que vocês compram nos supermercados prontos. E não sabem por que vão ficando doentes. Aprendam a temperar a comida de vocês. Principalmente quem está enfermo, quem está doente. A comida tem que estar muito bem temperada. E não aquela comida insossa, sem gosto. Você precisa estimular o seu organismo a sentir gosto. O primeiro sinal de você ficar doente é o seu fígado que dá. Você perde o gosto de tudo. O fígado dá o alerta, ele aperta a campainha. Aí porque já tem coisas muito erradas em outros órgãos, mas é ele que avisa. Porque o que você está comendo está te fazendo mal. O que você está bebendo está te fazendo mal. Então, o fígado te faz o favor de te avisar. Aí você toma qualquer remédio para o fígado. Em vez de corrigir a alimentação, você prefere se enganar. Uma pena que as pessoas, algumas, às vezes muitas, esquecem com muita facilidade disso. Está aí disponível para todos os alimentos que a Mãe Natureza te dá, mês a mês, estação a estação. Já parou para imaginar quanto dinheiro você poderia economizar não comprando remédios, comprando apenas alimentos? Quanto melhor você poderia trabalhar? Você não faltaria do trabalho? Não perderia seu emprego? Se desenvolveria, porque até o intelecto pode ser melhorado com a alimentação correta.
Nós ensinamos as pessoas até o jeito que elas sentam-se. Que alguns não sentam na cadeira, deitam em cadeira, depois vão contraindo problemas com hérnias, problemas no seu lombar, e vão desgastando. Aí chega um período na vida que vem as perguntas. Por que comigo? Corrija a postura quando você sentar-se. Corrija-se. É para o seu bem. Agora, se você quiser sentar-se de qualquer jeito, prepare-se. Prepare-se, porque teu corpo depois vai te cobrar. É tudo tão muito simples, gente. Nós aqui não inventamos nada. Apenas traduzimos para vocês, em miúdos, para vocês seguirem o calendário nas estações do ano, que vocês serão mais felizes. Imagine viver uma vida sem nunca precisar ir a um hospital. Imagine viver uma vida sem jamais precisar tomar um remédio. Apenas se alimentando. É o que nós desejamos a todos vocês. Muito obrigado.